Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos, capítulo 63. Salmo 63, nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 11. Salmo 63, de 1 a 11, diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus, e eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-Te no santuário, avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios Te exaltarão, eu Te bendirei enquanto viver. E em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como de rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca Te louvará. Quando me deito, lembro-me de Ti. Penso em Ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria, à sombra das Tuas asas. A minha alma apega-se a Ti e a Tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos, descerão às profundezas da terra, serão entregues à espada e devorados por chacais, mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas as bocas dos mentirosos serão tapadas. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, porque aqui estamos. Obrigado por este domingo de comunhão, de paz, de reflexão, de crescimento na fé. Pai, nós oramos pelas nossas crianças, pelo Teu Espírito sobre elas, usando cada professor e professora, usando o Teu amor que jaz nos professores e que eles possam ser canais das Tuas bênçãos para os nossos pequeninos. Continue conosco, continue com os jovens, conforme já oramos no Seu acampamento, e com os adolescentes que lá estão. E dá-nos nesta hora da alegria do ouvir a Sua voz e de internalizar a Sua voz em nossa vida. É o que oramos e esperamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem vos assentar, meus irmãos. Os salmos expressam também, entre outras expressões, emoções, resultados da fé, resultados da caminhada de homens com Deus diante das adversidades da vida. Há momentos que os salmos são expressões de louvores que acontecem na alegria, e há momentos que os salmos são expressões de louvores nos momentos das adversidades. Neste que nós acabamos de ler, Davi estava enfrentando um drama que eu creio que nenhum pai, nenhuma mãe gostaria de enfrentar. Ele enfrentava o desejo do seu filho de tomar o poder do trono de seu pai. É uma situação que eu creio que não dá nem para a gente imaginar, a não ser que você passa por ela. A dor de imaginar que o seu filho quer o seu lugar, não como um sucessor natural daquilo que você fez, e a vocação do seu filho era a mesma que a sua, e você estava caminhando com ele de mãos dadas, até que chegou no fim da sua vida, você falou: filho, vai lá, continue agora, você já aprendeu, eu passei o que eu pude, agora é sua vez. Não dessa forma, mas de uma forma criminosa. O seu filho montou todo um mecanismo impressionante, um lobby político. Ele começou a tratar bem as pessoas iam falar com ele, e ele dava beijos e abraços, e ele falava: sim, traga-me a sua causa que eu vou interceder. Olha, quem tiver problema, fale comigo, porque eu estou aqui para resolver os problemas. Ele começou a vender o seu trabalho, o seu esforço, e de repente, num ato de completa falta de lucidez, ele vai para Hebrom
E lá em Hebrom ele arma toda uma estratégia, ele leva pessoas com ele, centenas de pessoas, e diz para que os que lá habitavam, que quando ele chegasse, que estivessem ali para o recebê-lo. E dessa forma ele é então declarado rei. Ele é declarado aquilo que o seu pai era, o rei Davi. E Davi então está diante dessa circunstância. O drama de ver o filho querendo ocupar o lugar do pai pela força. Essa síndrome de poder que não era direito, mas de poder que ele queria conquistar pela força e pela manipulação. Davi, então, está vivendo essa dor, essa ansiedade. Ele está também preocupado com o poder e preocupado com o trono, não como quem quer sustentar a má legislação, nada disso. Ele está preocupado porque ele sim amava o que fazia. Davi teve os seus erros bem complexos, erros difíceis, mas ele continuava como rei de Israel, aquele que matara mais milhares do que Saul, aquele que tinha um carisma impressionante, que influenciava os seus liderados, aquele que tinha guerreiros que davam a sua vida por ele, era alguém que desenvolveu a confiança dos seus homens, era alguém que aprendeu a servir o necessitado quando ele estava em tremendas necessidades, se juntavam a ele pessoas com dramas maiores do que o deles e ele servia essas pessoas. A consequência natural disso foi que ele ganhou respeito. Então, ele tinha uma preocupação com os desdobramentos do poder, caso isso acontecesse. Uma outra ansiedade que ele vivia naquele momento era o imaginar um confronto militar. Como um pai vai enfrentar o seu filho em guerra? E guerra mesmo, gente com espada, com lança, com arco nas mãos. Como eu vou estar de um lado com os meus guerreiros, o meu filho vai chegar do outro lado com os seus guerreiros e nós vamos entrar em conflito. Primeiro, são todos da casa de Israel. Você tem que lembrar que nesse momento o reino estava unido, existia só um Israel. Então era irmãos contra irmãos, e mais que isso, irmãos contra irmãos e pai contra filho. Que ansiedade absoluta este pai não devia estar vivendo de imaginar a cena deste possível confronto militar. E, por último, não que aqui eu finalize com todas as possibilidades, mas são só algumas sugestões de ansiedades, ele estava diante do incerto. E o incerto é aterrorizante. Principalmente quando o incerto tem um quesinho de negativo, que você sabe que bom não vai ser o fim. Se você imagina que tem algo bom para acontecer, o incerto pode ser uma gostosa surpresa. Você está analisando, vendo os sinais, você fala, não, parece que está tudo bem. Eu não tenho todas as certezas, mas está caminhando bem. Agora, quando você percebe que tudo está no caminho e é ruim, o incerto é aterrorizante. E ele, como pai, está diante do incerto, ao ponto de ele pegar os seus homens, sair do que nós chamamos de cidade de Davi, e ele desce pelo vale de Quidron, um vale que tem lá em Jerusalém, e ele sobe o Monte das Oliveiras, ele vai rumo ao deserto. E eu quero te encorajar, olha, lição de casa, anote aí, segundo livro de Samuel 15, leia essa narrativa nesta semana, segundo Samuel 15. É fantástico o que acontece nessa descida por Quidron, subida pelo Monte das Oliveiras, e os eventos que vão acontecendo lá são maravilhosos, maravilhosos. E nessa geografia, então, nós somos informados que é o local, neste rumo ao deserto da Judéia, o deserto de Judá, ele escreve este salmo. Neste deserto, vivendo estes dramas, vivendo essas lutas. Por isso que talvez você tenha percebido no início deste salmo na sua Bíblia, deve estar escrito lá, Salmo de Davi, quando ele estava no deserto de Judá. Porque este era o contexto, ele estava se preparando para a guerra. E ele, nesse processo, levou a arca da aliança com ele. Ele leva aquilo que representava a presença de Deus com ele. E num momento de extrema sanidade,
Ele manda essa arca voltar para Jerusalém, como quem dissesse, o Senhor vai fazer o que Ele tiver que fazer. Eu não preciso aqui de nenhum, entre aspas, amuleto, nada que seja representante da presença de Deus, porque Deus está no comando desta situação. E Ele manda a arca voltar e está Ele com seus homens no deserto. E no deserto Ele tem lindas atitudes. E são essas atitudes que eu gostaria de compartilhar com você como um possível modelo do que nós podemos fazer no deserto. No deserto, nós somos convidados hoje a aprender com o rei Davi. Primeiro, o que o texto nos diz é que no deserto, nessa circunstância, ele tem uma intensa busca. E a ilustração aqui é a busca que alguém tem por água quando está com sede. Você já sentiu sede? Tente lembrar os momentos que você sentiu sede, mas extrema sede. E a extrema sede é aquela que acontece não quando você pode beber água, mas quando você não tem água para beber. Alguém já vivenciou isso aqui? Só vai tentando lembrar. O momento que você estava com muita sede, completamente seco, mas não tinha água acessível. Eu vivi isso na minha vida uma só vez. E foi suficiente para marcar como uma péssima experiência. Uma péssima experiência. Eu e a Cecília, fazendo uma escavação arqueológica da cidade de Ai, lá do livro de Josué, num território palestino. Íamos de madrugada para evitar o sol, e lá fazendo a escavação, cada um levou o seu cantil, o seu suprimento de água, e você vai bebendo, você vai bebendo, você vai bebendo, você vai bebendo. Só que a sede foi apertando, porque o trabalho era muito físico, muito duro, cavar, remover pó, checar o que você tem ali, é todo um trabalho, é força, mas ele é cheio de detalhes, porque você está diante, às vezes, de um muro, de um pote que você acha impressionante, uma experiência altamente recomendável. Mas a água acabou. Aí nós começamos a pedir água para o grupo do vizinho. Tem água? Tem. A água foi rodando lá. E o trabalho foi continuando. E a água do vizinho acabou, a outra água acabou. E, de repente, acabou a água de todo mundo. E nós trabalhando. Eu não me esqueço que, nesse dia, passou assim um pastor de ovelha. Ele devia ter uns 13, 14 anos de idade, com umas 30 ovelhas. Passou no meio do nosso acampamento, da nossa região de escavação, e eu olhando para aquele menino, falei, será que ele tem água? Não carregava nem nada, andando pelo deserto, como se estivesse andando assim no bosque. E, gente, a sede começou a apertar, eu lembro de sentir assim tudo seco, mas uma sequidão horrorosa. E aí, com a sequidão, veio a fraqueza, ninguém tinha mais força para trabalhar, ninguém conseguia fazer mais nada. Foi uma experiência horrível, marcante. E ninguém tinha água, não tinham de beber, nós tivemos que entrar no ônibus, ir até o primeiro mercadinho de vila e achar lá algo para tomar. E foi horrível. Eu lembro quando eu peguei, aí o maluco aqui vai, de vez de pegar água, né, pega uma Coca-Cola gelada. Sabe quando você toma, ela rasga assim, você sentiu o ácido assim me corroer, o fósforo, né? Foi incrível, me fez até mal, foi horrível, porque eu fiquei com aquele negócio horroroso até passar, até ser hidratado novamente. Mas o exemplo é só para nos dizer que a água e a intensidade da minha sede, ela só acontece quando eu não tenho à minha disposição o que pode saciar a minha sede. Hoje, se você perguntar para mim, eu falei para você, foi uma única experiência, por quê? Porque hoje eu brigo para beber mais água. Talvez você seja assim, não são todos que conseguem beber os seus santos 2 litros de água por dia, e todo médico sabe o quanto eles repetem isso, né? Beba água, beba água, beba água. Porque na ausência eu sinto desejo. Na fartura eu não presto atenção. Na ausência, o meu físico reclama. Na fartura, eu falo, esqueci de beber, bebo depois. O salmista aqui está fazendo essa comparação, dizendo, eu busco intensamente, a minha alma, o meu interior tem sede de ti. Minha alma anseia por ti numa terra seca, exausta
e sem água. Ele não está falando aqui que lá no Monte das Oliveiras, Quidron, Oliveiras, a caminho do deserto, eles estão sem suprimento de água. Não, ele está dizendo aqui que a alma dele se sente como alguém que está desprovido de algum oásis ou de algum suprimento de água. E ele pega isso como uma oração. E o incrível é que quem pode julgar essa oração? Somente Deus que escuta essa oração para saber se realmente essa sede, essa intensidade é real ou se ele está falando da boca para fora. E nós acreditamos que ele está falando verdadeiramente. E ele então mostra a primeira lição, que no deserto a intensidade cresce. Se a intensidade cresce, eu pergunto, por que precisamos do deserto para a intensidade crescer? E a resposta é a mesma da água. Porque na fartura eu deixo de usufruir o que eu posso. Mas na ausência eu percebo o buraco que vai fazer em mim se eu não tiver aquilo que beber. Ele diz, Senhor, eu busco intensamente no deserto, diante desse drama de ter o meu filho me perseguindo. Segunda lição, no deserto ele demonstra a esperança de, primeiro, permanecer vivo para fazer algo. E esse fazer algo ele quer, uma vez mais, estar na presença de Deus no tabernáculo. Ele quer, uma vez mais, avistar o poder e a glória de Deus. Aí você pode dizer, mas ele não podia lá orar, ele não estava lá orando no deserto e sentindo a presença de Deus? É claro que sim, os Salmos é o registro disso. Da sua oração, da sua expressão. Mas Davi, no deserto, ele projeta, ele pensa. Eu quero que Deus me faça passar por isso, porque eu quero a alegria da presença de Deus no coletivo. Repare, não era ainda o templo, era ainda o tabernáculo. E ele queria sentir essa glória e presença de Deus, sentir a maior força do universo. Ele queria ainda contemplar a Deus, avistar o seu poder. E eu te pergunto, quem é que quer sentir a presença de Deus no agrupamento coletivo, no local onde nós nos reunimos para o sagrado se manifestar? Quem é que quer? Quem é que deseja isso? E a resposta, a verdadeira e honesta, ela é única. Só quer isso quem sente essa presença. Só quer isso quem vai desenvolvendo esse relacionamento de perceber a presença de Deus, que é além do eu vou à igreja para o culto. O culto é onde nós juntos clamamos, juntos buscamos. E Deus, na sua infinita graça, vai se manifestando, se revelando a cada um de nós, à medida dos desejos dele, à medida da minha e da sua busca. E para você ter a plena ciência do que eu estou falando, é só você pensar quantas vezes você saiu da igreja com a seguinte frase na cabeça: caramba, não rolou nada hoje. Só eu? Aconteceu isso só comigo? Não. E aí, ou eu culpo alguém, ou eu culpo todos, ou eu culpo a igreja, ou eu culpo o dia, ou alguma coisa. Eu tenho que chutar para algum lugar aquilo que não aconteceu comigo. Davi, pelo contrário, diz, não, eu quero estar vivo porque eu quero desfrutar dessa presença de Deus. Eu quero ver esse poder de Deus como eu já vi no tabernáculo. Terceira lição, no deserto, ele nos ensina que é lugar para reafirmar a experiência de amor com Deus. Davi aqui fala como um apaixonado. Ele fala com uma linguagem que alguém, um homem que ama uma mulher que ama um homem, diria: olha, o seu amor é melhor do que a vida. Por que o seu amor é melhor do que a vida? Como pode o amor ser melhor do que viver? Se eu vou estar morto, qual é o benefício de dizer esse amor é melhor que a vida? E é melhor que a vida porque ele continua mesmo após a transição da morte. E Davi já tem plena ciência de que a vida não acabaria com o fechar dos olhos. Davi não conhece Jesus. Davi não conhece a manifestação messiânica. Pelo contrário, Davi é aquele que nós chamamos de pai dessa linhagem. Lembra do cego quando viu Jesus? Ele disse o quê? Cristo, filho de Davi. Davi está começando o processo.
Mas ele tem certeza de que a vida não iria terminar após o fechar os olhos. Por isso que ele diz: Senhor, o teu amor é melhor do que a vida. Porque mesmo além da vida, eu tenho ainda uma continuidade que eu desconheço, eu tenho. E o seu amor transcende a transição. E o seu amor, eu digo isso porque eu experimentei, porque eu estou acumulando experiências de amor. Eu estou acumulando cenas de amor. Você que é casado há muito tempo, você carrega cenas de amor na sua mente. Você que é adolescente e jovem, você sonha com cenas de amor que apareçam para a vida de vocês, correto? Tem uns sorrisos ali para mim, tem gente orando ali já. Cenas de amor, elas nutrem o ser humano. Cenas de amor, elas nos impulsionam para direções. Davi tem cenas de amor na sua mente, que talvez incluam a cena do amor de Deus no dia que ele enfrentou um urso sem ninguém ver. Cenas do amor de Deus quando ele enfrentou um leão sozinho cuidando do seu rebanho. Cenas de amor quando ele fala: caramba, eu estava muito louco aquele dia que eu fui enfrentar Golias. Que deu em mim aquele? Cenas de amor: o Senhor foi bom comigo. O Senhor me deu fé para dizer: quem é você, incircunciso? Cenas de amor diante da unção de rei. Todos os meus irmãos, os mais queridos, não foram eles escolhidos. Foi aquele que estava lá atrás do rebanho que foi escolhido por Deus. Cenas de amor. E nesse momento de deserto, ele traz cenas de amor. Cenas de amor são remédio nos dias de deserto. Cenas de amor nos fortalecem, não só diante do deserto, mas inclusive no próprio luto. Cenas de amor que mantêm em nossa mente a vivência que eu tive no passado, nas manifestações do amor. O teu amor é melhor que a vida, ele escreveu, por isso os meus lábios te exaltarão. No deserto, ele fala algo sobre uma prática que é comum nos nossos dias, bendito seja Deus por isso, que é o louvor com mãos levantadas, palavras de júbilo, não contaminadas com o pessimismo do deserto. Olha que incrível. Davi não tem a experiência congregacional que você tem. Mas Davi diz que no deserto é isso que acontece. Eu bendirei enquanto eu viver. Eu levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como em um rico banquete. Percebe que o tempo inteiro ele dá ilustrações bem práticas. Com lábios jubilosos é o que ele diz. A minha boca o louvará. Então ele combina no deserto, mãos para cima. Ele combina com o drama do deserto, palavras de louvor. Ele mantém no deserto não só então o seu físico, a sua ação, o seu envolvimento com o sagrado, não se preocupando com quem está ao redor, mas isso são ações e isso são palavras. E isso é maravilhoso. A história nos conta sobre Handel, o compositor da música que cantamos, o Aleluia de Handel, do Messias. Eu li uma referência histórica lindíssima na igreja que ele frequentava nos seus últimos anos de vida, que era uma igreja lá em Londres. Eu estive nessa igreja e diz-nos a história que nas atas de uma reunião específica, de um culto naquela igreja, que todos ficavam sensibilizados com como Handel se comportava no culto. E diz o texto que ele louvava a Deus com tantas expressões de braços, de corpo, de alegria, que todo mundo ficava mexido. Eu entendo bem o que você imagina isso numa Inglaterra dos tempos passados, extremamente tradicional, e ali alguém levantando suas mãos, cantando. Ele tinha vários problemas de saúde, mas ele ia ao culto e ele fazia exatamente isso que Davi aqui nos coloca. Palavras de júbilo, mãos levantadas. No deserto, a quinta lição é sobre a privacidade do travesseiro. Sobre a lembrança, sobre os pensamentos,
As reflexões que devem nos fazer concluir que Deus é a minha, a sua ajuda. E como é bom poder parar à noite, pôr a cabeça lá e dizer, Senhor, os dramas são A, B e C, e eu coloco nas tuas mãos. Eu coloco diante de ti, Senhor, tem alguns problemas que eu tenho a solução, eu sei que é um processo, tem outros problemas que eu não tenho a solução, eu dependo de ti. E Davi, na sua oração, ele fala, olha, quando eu me deito, quando eu coloco lá a minha cabeça, lembre-se, deserto, casa temporária, casa de fuga, rota de fuga. Eu penso em ti nas vigílias da noite. Eu penso em ti, Senhor, porque o Senhor é a minha ajuda. E além de pensar, ele uma vez mais coloca a música. Eu canto de alegria. Eu penso, eu reflito, eu deixo a sua graça me tocar uma vez mais, e com a sua graça me tocando uma vez mais, eu tenho clareza para enfrentar o próximo dia. No deserto, sexta lição, eu me apego a ti. Eu me apego a ti porque eu sei que o Senhor é quem me sustenta. Eu me apego porque eu estou diante do incerto, eu estou diante da dor, eu estou diante daquilo que eu não sei o que vai acontecer, eu estou diante do drama do meu filho que quer pegar o meu lugar. E eu então prefiro me apegar a ti dizendo, Senhor, me tira dessa. Senhor, eu estou contigo, eu não posso aqui desviar meus olhos para nenhuma outra direção, porque não há como visualizar um final muito bom. Eu me apego a ti, porque quando eu me apego a Deus, eu garanto que Deus irá cuidar de mim e que Ele vai fazer em mim aquilo que Ele tem planejado. Davi no deserto se apega com a sua alma a Deus e ele confia que a mão do Senhor o sustentará. No deserto, ele conclui, o Senhor está no comando, o Senhor fará a justiça. E é quando ele termina com as suas palavras no final, que são palavras duras. Palavras de, olha, Senhor, o Senhor vai cuidar dos chacais, o Senhor vai cuidar dos mentirosos, o Senhor vai tampar as bocas dos mentirosos, o Senhor vai cuidar de tudo, mas... E aí ele traz para ele a responsabilidade. O rei, que significa ele, se alegrará em Deus. Não só o rei, mas todos os que juram pelo nome de Deus. Estes o louvarão. Meus irmãos, são lições de alguém que viveu um drama. Nesta ocasião, foram outros dramas da sua vida. São lições de alguém que eu posso parar e falar assim, era gente como eu, como você. E que ele prefere, então, diante do incerto, diante das dificuldades, buscar ao Senhor, manter a expectativa da continuidade, reafirma o amor de Deus, ele louva ao Senhor, ele medita no Senhor, ele silencia o seu interior na noite, ele se apega ao Altíssimo e ele diz para ele mesmo, confie, porque o Senhor cuidará de tudo. Para terminar a história, o fecho desse drama, desse confronto é triste. Davi perdeu seu filho. Seu filho foi morto em combate, o que fez Davi chorar amargamente e também lembrar do histórico da sua vida. Mas Davi não perdeu o trono. Davi voltou para o seu trono, pois Deus o tinha chamado. E aquele que nos chama, meus irmãos, aquele que nos vocacionou, ele nos sustentará por todos os dias da nossa vida. Quando Jesus, Deus encarnado, esteve aqui na terra, viveu aqui um grande deserto. Deserto que permitiu manifestações do reino do Rei Jesus. Alguns dias milagres, outros dias ensinos que revolucionavam, em outros momentos tocando gente sem esperança, em outros dias encontrando com os marginalizados e indo até eles, oferecendo água viva, água da vida,
como Ele fez para os samaritanos, focos do reino durante os dramas da ocupação romana, diante de gente que sonhava com a liberdade que não tinha. Mas o deserto de Jesus culminou com a sua morte. Ele também enfrentou o sofrimento para que após a dor ele vencesse a morte e se tornasse Senhor dos senhores, Rei dos reis, assentado à direita de Deus Pai. E porque ele, Deus encarnado, em outras palavras, não só Davi, mas Deus encarnado, Jesus, viveu pelo deserto e no deserto venceu, nós podemos vencer com Ele. Portanto, olhe para a sua vida com os olhos da espiritualidade. Não olhe para a sua vida com a matemática somente do dia a dia, do que eu sei, do que eu faço, do que eu posso, mas olhe para a sua vida dizendo: Senhor, me ensina a viver no deserto da terra. E me ajude a aproveitar os momentos dos sinais do seu reino na terra, dos regozijos maravilhosos que o Senhor nos dá. Mas que Ele possa nutrir a nossa fé, de saber que nós estamos de passagem, que nós vamos viver sim bons dias e que vamos vencer também os dias ruins. Vamos ficar em pé e nós vamos orar e clamar a este Deus, esse Deus eterno, que nos ajude a no deserto ter as atitudes que Ele espera dos seus filhos. Sim, Senhor, nós às vezes somos fragilizados pelas dificuldades, mas a Tua palavra nos encoraja no deserto a Te louvar, a confiar, a crer, a lembrar, a colocar a nossa cabeça no travesseiro e lembrar da Sua bondade, a perceber que o Senhor é Deus que cuida de nós em todos os momentos. Portanto, Senhor, ajude-nos a no deserto a agir como filhos de Deus e não como filhos da terra somente. Ajude-nos a no deserto a termos atitudes que façam crescer a nossa espiritualidade. Em tudo, Senhor, em tudo. Dá-nos a palavra certa, dá-nos a ótica certa. Deus, mesmo quando as incertezas forem grandes, nós Te suplicamos. Ajude-nos a lembrar das cenas de amor que temos contigo, Senhor. E que essas cenas de amor possam também nutrir o nosso coração. E possamos assim vencer a cada dia. Porque o Senhor venceu, Senhor Jesus. Nós venceremos contigo. Em nome de Jesus, Senhor, cada vida que está aqui, no deserto que está enfrentando, dê hoje forças para encarar o deserto, com palavras e expressões de esperança e de certeza. Em nome de Jesus. Amém.